situação dramática que também o professor Pedro Cortes vai trazer para a gente em análise aqui, ele que é nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bom, professor? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Hoje, mais um dia que tem previsão de chuva lá em Minas Gerais e é mais um dia em que o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, coloca Minas Gerais como uma área de grande atenção. Aqui eu coloco no nosso telão justamente esses alertas que são emitidos pelo CEMADEM e aqui em destaque, Minas. Essa cor em laranja faz uma referência justamente à cidade de Juiz de Fora. A gente está falando de uma cidade que tem um alto risco de deslizamento no dia de hoje, justamente porque o solo está muito encharcado por lá, professor. Exatamente, Carol. O que aconteceu foi que nós tivemos uma corrente de umidade que veio da Amazônia, né, cruzando toda a região central do país, e isso se somou a um ar muito aquecido que veio do Oceano Atlântico. Então, essas duas frentes, elas se encontraram sobre a região de Juiz de Fora, a corrente amazônica levando bastante umidade, assim como esse fluxo oceânico. E quando esse fluxo ele chega na região montanhosa, ele sobe, esse ar se resfria e essa umidade acaba precipitando. Então, essa região de Juiz de Fora, infelizmente, ela é muito propícia a esse tipo de evento, guarda similaridades com o que aconteceu com a Serra Fluminense em 2011, tá? Aquele evento que pegou de maneira muito intensa cidades como Teresópolis, Petrópolis e que levou a óbito aí quase 1.000 pessoas, porque as condições geográficas elas são similares e, infelizmente, pelo que você comentou, né, a gente vai ainda ter chuvas numa área que já está muito afetada, numa área que está com o solo muito encharcado. Isso não só pode prejudicar os trabalhos de resgate, mas também pode levar a novos desabamentos. Cerca de 25% da população de Juiz de Fora mora em encostas, que são essas áreas obviamente, mais propícias aos deslizamentos, a esse tipo de ocorrência. Então, é uma situação que causa muita preocupação, exatamente porque não é uma situação que já terminou. Infelizmente, esse tipo de situação pode voltar a ocorrer face às chuvas que estão acontecendo. E tem um ponto, professor, estou aqui colocando também no nosso mapa a cidade de Juiz de Fora para a gente entender a questão do relevo da região, que é o que a gente vem destacando com relação ao represamento dessas nuvens carregadas. O quanto que a geografia de Minas Gerais foi também um fator de alerta para essas tempestades. Então, se você conseguir fazer um afastamento, a gente tentando aqui, professor. Diminuir Pronto. um pouquinho mais, pronto. Aí já facilita bastante. Veja, ele é um relevo bastante montanhoso, né, no redor de Juiz de Fora. Uma parte da cidade está num tipo de vale e essa umidade do Atlântico, quando ela chega, né, ela sobe por esse vale e encontra esse corredor de umidade que vem da Amazônia, quer dizer, a gente tem umidade alimentando mais umidade. Quando essa massa oceânica ela sobe, ela se resfria e isso tudo acaba precipitando, porque são volumes, como já noticiado, são volumes completamente anormais para a gente ter isso no acumulado de um mês, que foram mais de 500 milímetros, quase, agora com as chuvas de hoje, vão ultrapassar 600 milímetros num mês. Isso seria o equivalente a uma chuva de 3 meses. Boa parte disso caiu nos últimos dias. Então, isso dá uma dimensão da tragédia que nós temos nessa área. Por que isso está acontecendo? Por conta das mudanças climáticas. A gente tem um aquecimento anormal do Oceano Atlântico, ele está cerca de 3, 4 graus acima do que seria normal. Isso gera muita umidade e faz com que realmente essa umidade, em algum momento, ela venha a precipitar. Isso é o que também explica essa chuva intensa que atingiu Rio de Janeiro e também São Paulo. Eu volto aqui para os alertas do CEMADEM, professor, porque temos Minas Gerais, o estado onde a situação é mais crítica. Repito, hoje tem mais chuva por lá, tem previsão ainda de chuva mais intensa nos próximos dias, porque vem uma frente fria por aí. E esse alerta de deslizamento, principalmente aqui na região de Juiz de Fora. Mas perceba que também tem alertas para o Rio de Janeiro e para o litoral de São Paulo, que também vem enfrentando muita chuva, professor. Todos os fatores estão interligados.
A situação meteorológica ela é bastante similar, né? Bastante alimentado por esse corredor de umidade que vem da Amazônia, que ele cruza a região central do país, atravessa a região sudeste e chega até, no caso de Juiz de Fora, chega até a área montanhosa ou então consegue avançar aí para a área litorânea do Rio de Janeiro, a área litorânea de São Paulo, e isso alimentado também por essa umidade do Oceano Atlântico, que, como eu já disse, está bastante aquecido. Então, toda essa área do CEMADEM, que o CEMADEM indica, está mais ou menos sujeita à mesma dinâmica meteorológica e é de fundamental importância que as pessoas sigam os alertas da Defesa Civil, sigam os alertas do CEMADEM para a gente evitar que mais pessoas morram, né? E, infelizmente, a gente não consegue, numa situação dessa, proteger o patrimônio, porque quando ocorre esse fluxo de lama, não há o que segure isso, né? Mas a gente pode evitar que vidas sejam perdidas se as orientações da Defesa Civil forem seguidas. População que mora em áreas de risco, há nesse momento uma série de orientações da Defesa Civil, como o professor destaca, que devem ser seguidas principalmente nesse momento de extremo alerta. E o quanto que esses eventos extremos do clima se tornam cada vez mais frequentes, professor. Exatamente. Uma orientação básica da Defesa Civil, ela se presta àquelas pessoas que, por exemplo, quando você está de noite em casa, nem sempre dá para perceber isso, esse fluxo vem, às vezes as pessoas estão dormindo. Mas se a pessoa, durante o dia, ela começa a perceber que há uma movimentação, por exemplo, o poste de energia começa a inclinar, uma árvore começa a inclinar, paredes começam a trincar, é porque está ocorrendo uma movimentação do solo e é de fundamental importância que a pessoa saia o mais rapidamente possível, porque esse deslizamento, quando ele inicia, assim, efetivamente, não há o que consiga segurar. Professor Pedro Cortes, trazendo aqui análise de clima, meio ambiente para a gente, claro, falando sobre essa tragédia lá em Minas Gerais. Professor, obrigada, bom dia.